Na verdade, eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescesse, assim, né? Eu acho que cada geração quer uma coisa. Na minha geração, todo mundo queria crescer e ser ator. Na geração da Valentina, todo mundo queria crescer e ser modelo, por exemplo, né? Só para exemplificar. Eu não sabia o que eu ia querer ser quando eu crescesse. Eu estava entre fazer faculdade de História e veterinária, né? Então, eu não tinha ideia. E aconteceu de fato por acaso comigo, assim, né? Eu inesperadamente fui convidada por um amigo para fazer um teste de um programa quando eu tinha uns 18 anos. E eu fiz esse teste, eu não fui aprovada, mas esse teste ficou largado lá no canto, envelhecendo, empoeirando. Aí um dia um diretor chegou, viu aquela fita e falou, cadê essa pessoa? Quem é essa menina? Na época era ruiva. Eu fui ruiva há muitos anos, assim. E aí falaram, nossa, você é uma fulana, amiga da Beltrana, que fez um teste que não passou. Ele, não, chama ela aqui. E aí ele me chamou, eu fiz um novo teste, fui contratada para apresentar um programa na Rede Manchete que chamava Choque. E programa de domingo, comecei logo já fazendo as duas coisas. Mas desde o início, esse diretor falou, olha, você é uma atriz, você tem temperamento de atriz e você tem que fazer um dos meus projetos. Eu dizia, não, eu não quero, eu não vou ser atriz. Aí um dia ele me chamou na sala dele e falou, olha, eu tenho um projeto aí que está acontecendo, que eu acho que é a sua cara, e se você não fizer, eu vou te mandar embora. Eu falei, não, tá bom, então eu faço, sabe assim. Eu fui o Pantanal e a Jane Monjardim. E eu fiz e me apaixonei, fui super bem recebida e me lembro, eu ganhei prêmios na época, fui considerada atriz revelação, foi uma novela chamada Pantanal. E aí depois eu fui estudar com a querida Célia Helena, e aí foi. Aí pus o bloco na rua e realmente abracei isso como a minha profissão. Você começou num grande projeto de uma vez. Já fui. Foi muito marcante. Foi uma novela muito marcante, né? Foi uma novela transformadora, realmente. Que ano que é Pantanal? 89. Eu não tenho certeza, é bom a gente confirmar isso, tá? Bom você, pra gente não dar uma informação equivocada, mas acredito que 89. Naquela época, um pouco antes de Pantanal, você falou que, enfim, seus sonhos eram outros, por exemplo, até cursar veterinária. O que acabou acontecendo nesses 30 anos, aproximadamente, e que fugiu um pouco do teu rumo, assim, e que foi surpreendente, que foi transformador? Olha, a única coisa que foi absolutamente surpreendente nas duas experiências que eu tive e absolutamente transformador foi a maternidade. Nada além da experiência com a maternidade foi tão profundo e tão transformador. Todo o resto meio que foi no pacote, assim, sabe? Eu nunca fui muito resistente às mudanças. Eu, como uma boa aquariana, eu acho que eu tenho uma super habilidade de ir me reinventando também. Eu não tenho muito problema. Coisa acontece de um jeito, opa, vamos por ali. Eu não tenho muito restrições com relação a mim mesma, ou à minha própria imagem. Eu estou completamente aberta. Eu quero mesmo que novas coisas aconteçam. Eu estou disponível, às vezes até muito mais disponível do que talvez as pessoas se deem conta. Então, de fato, transformador foi a Valentina e a Isabel. E em momentos muito diferentes da sua vida, né? A Valentina aos 26. A Isabel aos 47, O que... Você deve ter feito uma análise sobre as duas gestações e as duas maternidades, acredito. Eu tenho uma análise muito prática sobre as duas experiências. Primeiro, gente, olha, vocês podem achar incrível, eu sei que a sociedade contemporânea, moderna, hoje em dia todo mundo quer trabalhar e a independência da mulher, eu respeito tudo, sou a favor de tudo, mas fisiologicamente fomos feitas para parir cedo. Então, assim, galera, quer parir depois dos 35? Ok, dou maior força, a gente tem que trabalhar, é muito importante se estabelecer no mercado profissional, mas não vai ser a mesma coisa que alguém que deu à luz com 25, 26 anos, né? A recuperação foi pá, eu engordei 15, 16 quilos, saí da maternidade de calça jeans, foi parto normal, graças a Deus, eu estava ótima. Isso
E tudo melhorou. Eu fisicamente fiquei melhor, eu fiquei mais bonita até, eu acho que me completou muito. Foi um espetáculo, foi toda uma experiência feliz do começo ao fim. Na Isabel, assim, primeiro eu fiz tratamento para engravidar. Quando eu decidi que iríamos ter filho, fizemos todos os exames, eu falei, olha, ok, eu posso esperar, estava ótima, reserva de óvulos super bem, fisiologicamente eu era uma garota de 35 anos, né? Embora eu já tivesse 10 anos a mais, achei lindo. Mas eu falei, eu não quero esperar e outra coisa, eu queria gêmeos. Porque eu falei, eu já tive a experiência de filho único e eu não quero outra vez ter um filho único. Eu quero ter 2 de uma vez. O Marcelo quase desmaiava, coitado, né? Porque quem não tem nenhum, de repente, se submeter a ter 2. Então, a gente partiu para a experiência do tratamento e é muito complicado. É muito hormônio que a mulher toma. É um sacrifício profundo que você faz em função de um objetivo maior, né? Que super vale a pena, que eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu engordei, 19 quilos, engordei mais, mas no final eu não estava aguentando mais, assim, eu queria tanto dar à luz logo, 39 semanas, eu dei à luz quase completando 40 semanas, eu esperei até o final e eu não tive a felicidade de ter outro parto normal, porque a Isabel não encaixou direitinho, eu acabei tendo que fazer uma cesariana, que é a pior coisa que um ser humano pode fazer na vida, assim. Só prefere cesariana quem não passou pela experiência de um parto normal. A recuperação é muito pior, eu saí da sala de parto com a barriga de grávida, assim, sabe? O corpo não recebe os estímulos, as informações de que, olha, aquela criança está nascendo, essa gestação está sendo concluída, né? Você não precisa mais continuar produzindo aquele hormônio, então é tudo muito pior. E claro, eu estava com 47 anos, então foi muito pior, ainda some a isso o metabolismo diferente, né? E eu super bacana, super nova, super vigorosa, malhando, fazendo tudo direito. Mas não é igual. Não é igual, sabe? E claro que não é igual, porque foram 20 anos de diferença entre uma gestação e outra, né? Então, assim, de cara eu tenho uma análise objetiva sobre isso. É possível? É. É maravilhoso? É. Vale a pena? Vale super a pena. Agora, tem que fazer omelete, tem que quebrar ovo e é isso. Você vai quebrar um ovinho aqui com 25, 30. Uns 40, 45, você vai quebrar uns 7, 8. É bem essa, assim, a proporção do omelete que você vai ter que fazer. Mas vale super a pena. E você falou bastante sobre o processo da gestação. Pode jogar, posso pedir só para rolar a água? Rola a aguinha que eu tomo na garrafa mesmo. Peguei uma gelada e uma cerveja porque eu não sabia. Obrigada. Eu tomo na garrafinha mesmo, vou querer a gelada. Obrigada. Eu vou te perguntando mais tranquilamente. Tá. Você falou sobre a gravidez, enfim, e até mesmo o processo para ficar grávida. Mas 20 anos depois é uma outra Carolina, né? Mas é a mesma. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Ah, mas você é outra pessoa. Eu sou uma pessoa com 20 anos a mais de quilometragem. Mas eu sou a mesma Carolina, sabe? Assim, o que é maravilhoso, porque eu olho para a Isabel e fico falando assim, gente, caramba, como ela é diferente da Valentina. Completamente diferentes. É muito interessante observar, sabe? Sobre vários aspectos. Primeiro porque a Valentina, nossa, dando tanta saudade dela, gozada. Que chato isso, tá vendo? Ela mora fora, às vezes dá uma dor no peito, sabe? Mas é isso que tem que ser. Peraí. É difícil, sabe? A gente faz essas coisas assim pelos filhos, que é um sacrifício, né? E eu fui conversar quando ela foi estudar na Suíça, eu fui conversar com o diretor do colégio. E o diretor do colégio me fez a entrevista e tal, eu conversando com ele, ele falou, você tem certeza que você quer que sua filha venha estudar aqui? Eu falei, tenho, claro, por quê? Ele falou, nossa, porque você, além de ser uma pessoa divorciada, né, mãe de uma filha única, você ainda é brasileira. Eu falei, por quê? Nós brasileiras somos piores. Ele falou, vocês são terríveis. Eu falei, piores que as judias, piores que as italianas. Ele falou, muito piores.
vocês são as piores de todas. Porque vocês acham normal os filhos estarem com vocês até os 40, 50 anos. Então, vocês são as piores mães possíveis. Eu falei, ai, jura, meu Deus. Não, mas eu tenho certeza. E assim foi. 15 anos. Ela foi e mora fora desde a cidade. E eu não me arrependo de nada, mas às vezes dá uma saudade do bichinho, sabe? Que eles não devem sentir da gente, né? Porque a vida tá lá, ela tá trabalhando, cheia de novidade, se formou, tem emprego, tem namorado. Então, mas pra gente que é brasileiro, a gente, ai, eu morro de saudades dela. Elas são muito diferentes, então, respondendo agora, me recompondo e respondendo, é muito interessante observar, assim, como é a personalidade de cada indivíduo e ter a sabedoria de acatar e respeitar isso. A Valentina é uma lady. Uma criança peca, espoleta, brincalhona, falava pra caramba, adorava brincar, mas uma lady. Falava com a Valentina, eu conversava com ela, a gente tinha o nosso diálogo e tudo se resolvia ali. A Isabel é uma espoleta, a Isabel sapeca, a menina levada da breca, a Isabel vai dar nó em pingo d'água, a Isabel é como se eu fosse uma lady e uma rapper, sabe assim? Duas personalidades muito distintas, assim. Pô, a Isabel faz bagunça o tempo inteiro, ela tem um senso de humor que é hilário, assim, é hilário. A Isabel é uma garota engraçada, sabe, assim? E ela tem 2 anos e meio. Ela é muito grande, ela é parrudinha, Isabel, então as pessoas pensam que ela é até mais velha, mas ela tem 2 anos e 7 meses, ela é um bebê. É muito interessante observar isso. Com a Isabel, para que eu consiga que ela faça o que eu quero, eu preciso de 20 minutos a mais do que eu precisava com a Valentina, por exemplo, né? A Isabel, basta você dizer não pode fazer para que ela queira exatamente fazer aquilo que você disse que não pode fazer. Então, a Isabel, como a educação é um processo chato, né? Brincar é legal, se divertir é divertidíssimo, é uma maravilha. Educar é chatíssimo, né? Mas a gente educa pela repetição. É o exercício da repetição que vai fazer aquela criança, em um certo momento, entender que aquilo pode, aquilo outro não pode, né? Aí ela vai crescendo, ela vai conseguindo ter uma capacidade analítica um pouco melhor, ela vai entendendo, puxa, isso é assim, é verdade. Mas, a princípio, quando a Valentina era pequena e eu dialogava qualquer coisa com ela, a gente resolvia em, sei lá, 5 minutos. Com a Isabel eu levo 25, sabe? Eu preciso pegar a baixinha, dar uma volta aqui, dar uma volta ali. E ela é muito esperta, então... E é uma alegria, assim, viver essa experiência, assim. Como filho, é uma luz. Assim, nossa Senhora, a melhor coisa que existe. Da Valentina você já queria o segundo filho? Não, você sabe que não? Você sabe que não? Quando a Valentina nasceu e ela era pequena, eu disse, ai, bom porque eu sou mãe de filha única, olha como a vida é, né? Porque eu só quero um, não vou ter outro, tá tudo bem, né? Um filho eu dou conta, eu faço tudo com um filho e tal. O tempo foi passando, né? E falei, puxa, seria bom. A própria Valentina chegou a me pedir irmão, né? Acho que é natural, assim. Falei, eu gostaria de ter outro filho, mas eu nunca me casei de novo também, né? E com o Marcelo foi um encontro nesse aspecto, assim. Eu acho logo que a gente começou a namorar, a gente já resolveu ficar juntos, já resolveu estar morando juntos e já decidiu que a gente queria ter filhos. E ele é um excelente pai, assim, né? Isso também é interessante observar, porque são 2 crianças que têm relações muito diferentes com os pais, né? E isso também é bom uma mãe observar ao longo dos anos e ver o quanto isso interfere ou não numa criança. Eu tive uma relação muito presente com meu pai, embora meu pai tenha morrido ainda comigo muito nova, mas eu tinha certeza absoluta que meu pai era louco por mim. Era impressionante, assim, sabe? E ele sempre foi muito presente. E quando uma garota cresce sabendo que papai te ama loucamente, você tem uma outra autoestima, o seu nível de autoestima é outro, né? Você chega para qualquer pessoa, qualquer outro rapaz, meu amor, papai é louco por mim, você tem que ser no mínimo louco vezes X, né? Então, isso é muito bacana, assim, de ver, de observar, né? E como no caso da Valentina, eu me separei, infelizmente, ela era muito pequena também, você acaba afastando um pouco, né? A própria realidade geográfica, uma casa, outra casa, né? Então, isso também é interessante se observar. Eu acho que as mães, elas
são fundamentais, são importantíssimas. Eu acho que o filho é da mãe, né? Acho que o filho pode crescer e virar um ser humano responsável, interessante, a despeito da presença do pai ou não, né? Na vida daquela pessoa. Mas, quando tem um pai, por isso que eu quero valorizar esse meu comentário, no sentido de valorizar, por favor, não me interpretem errado. É muito, muito melhor, porque realmente é uma outra onda. Eu estava assistindo uma entrevista do Barack Obama com o David Letterman, e primeiro já é muito engraçado, né? O David Letterman abre o programa novo dele dizendo, bom, gente, aí, que bom que vocês vieram aqui, porque... né, eu acabei de ser demitida, eu não tinha o que fazer, então inventei esse projeto. E aí veio o meu convidado e era o Barack Obama. E o Barack Obama conta que a mãe e o pai se conheceram, logo se apaixonaram, se casaram muito rapidamente, tiveram ele e logo se separaram. E que o pai dele é uma pessoa que não existiu na vida dele, assim, né? Muito ausente, muito distante, muito... não conviveu com ele. E o quanto ele tem uma admiração profunda pela mãe, a importância que a mãe teve. Você vê, cresceu, virou esse ser humano sensacional. Eu tenho uma puta admiração por ele. Acho que grande parte das pessoas que eu conheço também nutre esse sentimento. Que ser humano incrível, como ele fez coisas bacanas, que pessoa interessante. E a despeito de não ter tido essa convivência com o pai. Porém, quando há essa convivência também física, no dia a dia, a presença paterna, como eu tive, eu acho que é muito melhor, sem dúvida. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google com o teu nome e o teu sobrenome. E eu quero te contar as tags que vieram logo de cara. Ah, de hashtag? Não, é tipo assim, você bota no Google Carolina Ferraz e tem um autocomplete. Tipo, que ele sugere. Tá. Você está procurando o que da Carolina Ferraz? Deu o que ele me sugeriu. Idade, marido, rica, Globo, processo, corpo, casou, cabelo, irmão, pai e demitida. São as palavras nessa ordem. Nessa ordem? Daí a minha pergunta pra você é, essas tags, né, essas palavras, elas contam de alguma forma a história da sua vida, pelo menos ultimamente? Não, não conto. Gente, é muito engraçado essa coisa do mundo da internet, né? Porque na internet você pode ser quem você quiser, né? Eu acho uma pena que a maior parte das pessoas escolha ser alguém não interessante, ou meio abobalhado, né? Ou meio desinformado. Eu acho que quando você vive num universo onde conta os algoritmos, né? Você acaba sendo forçado a viver dentro de uma bolha, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, né? Porque acabam te oferecendo e te alimentando com informações que mais ou menos têm a ver com você, né? Então você pode até ter a sua opinião, mas você não pode ser dono dos fatos. E hoje em dia muito pouca gente se interessa em saber o fato em si, para então refletir e ter uma opinião própria, né? Eu acho que se você for pegar de uma maneira superficial, assim, claro que tem a ver, né? Mas também não tem a ver, né? Mas se você sentar e conversar e me dizer exatamente qual é a sua interpretação, porque depende também do que é a sua interpretação. Aí a gente vai esclarecendo ponto a ponto. Uma a uma. Por exemplo, o que você diria sobre Carolina Ferraz, idade? Ah, eu faço... eu nem posso falar que faço, né? Porque isso vai ao ar em março. Então eu já posso dizer que eu tenho 50 anos e estou muito bem, obrigada. Tá tudo certo. Talvez seja as pessoas se surpreendam pelo fato de você... Eu entendo isso como um grande elogio, né? Quando eu falo para as pessoas que eu tenho 50 anos, realmente rola, eu sou... Oh, mas eu tenho, e estou feliz, e olha que bom que eu tenho 50 anos, porque a sua paciência para muitas coisas aumenta, você fica mais generoso, você se torna um ser humano, né, melhor, porque eu não vim aqui a passeio, eu estou aqui a trabalho, eu quero me construir, eu quero melhorar, eu quero, né, investir em mim como ser humano, para que eu sempre caminhe adiante. Mas a paciência para outras coisas também acaba, porque você, né, graças a Deus, finalmente, hoje em dia você pode, né, gostar ou não de certas coisas, sem aquele compromisso que a juventude traz, de que você querer agradar a todos, né? Você já sabe que você não vai mesmo, então... Eu nem quero agradar a todo mundo, mas eu tenho 50 anos e estou muito bem, obrigada. Num país onde a juventude é supervalorizada, né? Na própria dramaturgia, por exemplo, não existem papéis escritos para uma mulher como eu.
né, que pertencem ao mercado de consumo, e o que é um contrassenso. Em qualquer outro lugar do mundo, todas as capas das revistas hoje em dia são feitas com mulheres com mais de 45 anos, todas. Né? Desde Jennifer Lopez, Julia Roberts, Uma Turner, Julianne Moore, Kate Blanchett, Penélope Cruz, já tem 46, 47, Kate Winslet. As campanhas publicitárias são feitas com Jennifer Aniston, com todas essas mulheres, né? Que são mulheres o quê? Que já têm 45, 50 anos, às vezes 50 e poucos. Elas já são mulheres que atingiram um certo sucesso profissional, elas já têm um certo poder aquisitivo, não precisam provar mais nada para ninguém. Algumas ainda estão casadas, outras estão separadas, e elas são consumidoras, são mulheres reais. Você não está mais perfeita, você não tem mais 20 anos, mas ao mesmo tempo você ainda é uma mulher bonita, interessante, né? E isso lá fora é visto como um modo de se aproximar, né? De aproximação com o público. Existem histórias reais escritas para mulheres adultas. No Brasil não se escrevem histórias reais para mulheres adultas, né? Até foi um grande problema comigo, por exemplo. Eu demorei anos a virar mãe nas novelas que eu fiz, porque achavam que eu não podia ser mãe. O dia que eu virei mãe, fui mãe da Cléo Pires e do João Baldassini, que falava assim, gente, né? Tudo bem, fisiologicamente talvez até desse, né? A Cléo tinha 34 na época e eu tinha 48. Poderia, né? 47, 48, poderia, né? Mas é engraçado, porque é minha amiga, uma pessoa que eu vejo como minha amiga. E é muito interessante observar isso também. É uma visão muito machista na sociedade brasileira. É impressionante o quanto essa visão ainda é predominante e é extremamente machista. E eu sei que eu não sou a única mulher que pensa e que diz e que sente essa necessidade, porque eu olho aí fora, não há um espelho para mim. Como eu acredito que não haja para outras mulheres como eu. E se você acha que eu estou bem aos 50 anos, nossa, é só dar uma voltinha e olhar aí. Porque a mulherada está ótima, gente. Se eu estou bem, tem gente que está 50 vezes muito melhor do que eu. E feliz, e trabalhando, disposta, e com amor, com energia, com tudo, né? Então é muito interessante observar isso. Você vê, as minhas amigas atrizes de 35 anos fazem personagens de 20, 25, sempre tem essa coisa, né? Os meus parceiros românticos sempre foram 10 anos mais novos que eu, pelo menos, né? Você acha que existe uma espécie de prazo de validade para ser atriz no Brasil? Não, em compensação, a Lília Cabral uma vez me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela falou, meus melhores personagens vieram depois dos 45. E é verdade. Por exemplo, quando alguém consegue escrever um papel real para uma pessoa numa situação mais realista, é muito mais interessante, porque eu posso, de fato, poder usar toda essa bagagem, como a Glória e a Graça. Que maravilha poder interpretar essa personagem, tendo a idade que eu tenho, da maneira como eu interpretei, sem o problema de ter que aparentar outra coisa além do que de fato você é, né? Há uma grande beleza nisso, de fato. Eu não acho que é a validade, não. Eu acho que é uma coisa no mercado de consumo. Eu estou falando de uma coisa mercadológica, né? E que pode perfeitamente ser mudada, né? A gente tem atrizes incríveis aí, e que são interessantíssimas, e que são lindas, e que estão trabalhando. Eu, inclusive, né? Tá tudo certo, eu continuo também trabalhando, né? Então, é interessante observar isso. E é muito gozado também, outra coisa que eu sempre observei, assim, nas novelas, é que as mulheres, as atrizes, nos casais românticos, quando elas vão ter uma discussão com o namorado, com o marido, todas ficam loucas, histéricas, gritam, perdem completamente a razão. O homem traiu, enganou, roubou, fez não sei o quê, né? E ele tá calmo, namorando a secretária, entendeu? E a mulher está coberta de razão. É sempre muito... É interessante observar isso. Graças a Deus também está aumentando o número de autoras, né? Mulheres cada vez mais estão escrevendo, né, dramaturgia. E é muito legal isso, porque dá uma melhorada um pouco, né, gente? Vamos equilibrar um pouco isso, né? Eu não sou feminista, mas eu sou feminista. Eu acho que ainda tem muito para a gente fazer por nós, mulheres, na sociedade atual, eu acho. Eu não sou feminista naqueles conceitos tradicionais e arcaicos de que é uma mulher feminista, entendeu? Eu não sou contra homem, né? Tem algumas feministas de antigamente que o homem estava sempre a mulher tinha que ser melhor. Não acho que somos diferentes, eu quero respeitar as diferenças, né?
Porém, eu quero mais é que cada mulher, como indivíduo, consiga absorver e ter as suas conquistas e siga adiante, sabe? Sem preconceitos, sem questões de etnia, né? De religião, sem tanta intolerância. Eu acho que a conquista de uma mulher é a conquista de um todo. Como a conquista do indivíduo é uma conquista de todos. Eu acho que hoje em dia não existe... Acho que nunca houve, não é hoje em dia, deixa eu me corrigir. Eu acho que não há bem que seja bem de fato se ele não for coletivo. Eu não acredito mais numa coisa que é boa só para mim. Se for bom para mim, tem que ser bom para mais gente, sabe? Eu acho que aquele papo de que a criança numa aldeia de índios, ela não é só do pai e da mãe, ela é da aldeia inteira, é um pouco verdade. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje em dia, para além de tudo isso que a gente está conversando, é o que você tem feito pelo outro? O que você faz por alguém que não seja por você mesmo? O que você anda fazendo pelo outro? Acho que esse é o grande desafio humano que a gente tem que entender logo, né? Tem que começar, gente, vamos devolver, a gente recebe, vamos devolver, vamos fazer coisas pelos outros, pela humanidade, talvez não numa escala, né, gigantesca, mas basta você aqui no seu pequeno campo de ação atuar como alguém que faz algo para além de você mesmo, né? A gente tem que sair do nosso umbigo, da nossa casca e olhar para fora. Eu quero falar sobre todo esse movimento do Time's Up, do Me Too. Eu assisti uma entrevista ontem no YouTube com a Carolina Jabor, a diretora, a filha. Conheço. Ela até fala assim, não gosto que digam que eu sou filha do Arnaldo e tudo mais, e eu tô te falando. E ela diz, perguntam pra ela, quando no Brasil vai acontecer o Time's Up? Porque nos Estados Unidos ele tá todo vapor. Mas olha, gente, eu acho que existem situações muito diferentes. O americano, ele tem uma consciência civil que nós, latino-americanos, nós brasileiros, ainda não temos. Talvez, não sei, uma explicação histórica, cultural para isso. Mas nos Estados Unidos acontece uma tragédia no Haiti, a sociedade se mobiliza para ajudar aquelas pessoas em 2 horas, em 3 dias, eles conseguem não sei quantos milhões para resolver isso. No Sindicato dos Atores nos Estados Unidos, as pessoas doam milhões para ajudar os colegas. Então, assim, existe uma consciência muito diferente. Na filantropia, por exemplo, nos Estados Unidos, assim como na Europa, né? Estou usando os Estados Unidos, deixa eu deixar claro também que eu estou me referindo aos Estados Unidos porque estamos falando do movimento Time's Up, tá? Não por uma outra questão qualquer, eu estou respondendo a sua pergunta. É muito bacana uma família abonada, uma família com recursos, deixar uma grande obra de arte em um museu, para que todos tenham acesso àquela obra-prima de um determinado artista. É considerado bacana se pagar $10 mil para quem pode, né? Evidente, né, gente? Sei que muita gente não pode. Mas quem pode, acha legal pagar $10 mil para participar de um jantar que vai ser leiloado, tal e tal coisa, as pessoas darem puta. Quantos eventos filantrópicos acontecem lá fora e conseguem milhões e milhões, né? Aqui no Brasil, sabe, é uma vergonha. Eu já fui em eventos com pessoas que eu sei que têm um super poder aquisitivo. Então, assim, doando uma bolsa. A bolsa nem custa caro, sei lá, custa para essas pessoas. Também tudo isso deixa eu deixar claro, cada um na sua, tá? Custa, sei lá, $3 mil. A pessoa, a bolsa é vendida por $3 mil, porque alguém falou, não vou deixar meu amigo que está vendendo a bolsa passar. E compra, mas ninguém tem a cultura de devolver ao próximo, retribuir à sociedade. Não existe no Brasil uma consciência de que investir na nossa sociedade é investir em si mesmo. Para que a minha filha seja mais feliz, eu não preciso só de um país com menos violência. Eu preciso de um país com menos violência, eu preciso de um país que realmente ofereça oportunidades iguais para todo mundo.
né? Eu preciso de um país que tenha realmente saúde, que tenha realmente transporte, né? Uma sociedade mais equilibrada, mais justa, é melhor a todos. A todos, né? Assim, uma criança da periferia de uma sociedade, comunidade carente no Brasil, e uma criança da classe média, a criança dessa comunidade carente, quando ela chega aos 5 anos de idade, e a criança da classe média tem um vocabulário já de 3 milhões de palavras a mais do que a criança da comunidade carente. Olha que desigualdade cruel. Olha que coisa mais... Não, juro, eu fico até mal de falar uma coisa dessas, porque você está criando cidadãos para quê? Para que eles não transponham, para que eles não cresçam, para que eles não saiam daquela bolha de miséria que cerca tanto a gente. Eu estou tão cansada dessa sociedade que não faz nada por si mesma, dessa situação terrível da nossa política, sabe? Eu, por mim, juro, jogava uma bomba lá em Brasília e recomeçava de alguma outra maneira, mas não dá mais para a gente achar que a nossa sociedade é justa. Ela não é. Não dá mais para a gente pensar que no Brasil não há racismo. Há muito racismo. Não dá mais para você achar que no Brasil homens e mulheres são iguais. Não são, entendeu? Então, a gente tem que abrir o olho, assim, cair na real e realmente se envolver. Também não dá mais para não ter uma atitude política. Eu quero me envolver, eu quero retribuir, eu quero participar dessa sociedade, porque eu quero tentar deixar um legado melhor para quem vem aí atrás da gente, sabe? Não dá mais para a gente também deixar só na mão dos outros, é isso que eu digo. A gente tem que chamar para si a responsabilidade, entender, gente, que a gente está muito longe da realidade do norte-americano, onde todas essas pessoas se juntaram, se organizaram e juntas falaram, vamos fazer uma organização para ajudar pessoas que sofreram alguma espécie de abuso, foram vítimas de alguma agressão sexual, que não têm recursos, vamos ajudar, vamos fornecer ajuda legal, apoio emocional. Eles podem, eles são mais organizados. Nós... eu não sei, eu tenho certeza que não falta gente aqui no Brasil a fim de fazer isso. Eu não tenho dúvida. Eu acho que sim. Por que não? Você acha que não? Você acha que não? Não sei. O que eu, por exemplo, o que a gente... Mas eu acho que mais importante do que o assédio, claro que a gente sempre vai achar uma outra pessoa que possa falar abertamente sobre assédio. Eu tive a sorte de não ter sofrido até hoje assédio, graças a Deus. Mas eu sei de pessoas que sofreram. Eu acho que, além de vir a público, é importante que a gente também seja organizadas para que a gente, não uma denúncia só, a gente quer mudar de fato. A gente quer que haja punição para isso. Tem que acabar com a impunidade, sabe? Porque corrupção, violência, agressão existe em qualquer sociedade. Porém, nas outras sociedades, se você agride, se você assedia alguém sexualmente, se você vitimiza alguém de alguma forma e você é pego, meu amor, você vai ter que arcar com as consequências do que você fez. Se você é um corrupto lá fora e te pegam roubando, você vai ser preso. Aqui não, aqui as pessoas contam com a impunidade. Então isso permeia toda a nossa sociedade. Essa questão do Time's Up, a questão da nossa situação política, a questão da desigualdade de oportunidades, a questão dessa disparidade social que a gente vive, tudo isso passa por uma questão comum, que é precisamos entender que a nossa sociedade como um todo está carente de tudo, de tudo. Eu estou muito cansada. Eu realmente agora eu comecei a participar de alguns grupos e estou sentindo um prazer enorme de poder, mesmo que de uma maneira, né, pequena, que ainda, né, mas de poder estar tentando ao menos contribuir para que haja, de fato, uma mudança real e concreta e justa. A gente tem que ter uma sociedade mais justa, gente, em todos os aspectos. É impossível a gente permanecer como está. Eu não sei você, mas eu tô assim, achando quase que o fim da linha, sabe? Não! É terrível.
Respondi sua pergunta? Respondeu. Você disse que, inclusive, já respondeu a próxima que eu ia te fazer. Se você já passou por alguma situação de assédio na profissão. Graças Assédio a Deus. sexual. Nada. Não, não. Nenhuma cantada na hora errada? Bom, cantada na hora errada é o quê? Você ser casada e um cara falar, será que você interpretar mal? Nunca foram abusivos, nunca foram agressivos, nunca me importunaram no meu trabalho, nunca, nunca. Sabe, já teve uns meninos desavisados que não tá entendendo porcaria nenhuma, entendeu? Fala, não, amorzinho, não é isso não. Mas não, nada, nada, realmente nada. Ouvi isso, pessoas assim, ai meu Deus, nossa senhora, como é que tá, né? Coitado, tá totalmente equivocado. Mas não houve nunca nada mesmo. Voltando para as tags, eu queria te dizer as outras palavras para você. Tem mais além dessas tantas que você falou? A gente falou de idade, mas, por exemplo, sobre Globo, processo e demitida. Olha, a primeira palavra demissão é um erro, né? Porque eu não posso falar sobre o assunto porque, como todos sabem, é uma ação que corre em segredo de justiça. Eu não posso falar, para além da minha vontade ou da minha disposição, eu não posso falar sobre o assunto. O que eu posso dizer é o seguinte, a Globo não renovou o contrato comigo, como não renovou com centenas de outros atores, né? Eu tenho certeza absoluta que se talvez eu não estivesse movendo esta ação, eu ainda estaria lá trabalhando, fazendo coisas, porque sempre tive uma relação muito boa com a casa. O que eu posso te dizer é que existe uma relação afetiva muito grande, eu dediquei 27 anos da minha vida a essa empresa, eu tenho um carinho enorme, né, pela Rede Globo, e também sinto muito honrada de fazer parte da história da Rede Globo de televisão, fazer parte da história da televisão brasileira, né? E dizer o seguinte, eles foram ótimos patrões, eu tenho certeza que eu também fui ótima funcionária. Mas houve um momento em que, por vontade deles, né, esse contrato não se estendeu, acho que também entendo, acho que ninguém é obrigado a estar, né, numa relação se não quiser, a realidade mudou no mercado, né? Acho que é natural, era muito louco mesmo, né? Você ficar lá, às vezes, eu tinha colegas, nunca foi o meu caso, mas que estavam contratados, passavam 5 anos sem trabalhar, né? Eu sempre estava trabalhando, mas eu entendo tudo isso. Agora, eu também entendo a minha e a minha posição. Mas realmente eu não tenho o que falar, sabe? Não tenho o que dizer. Tem uma entrevista, você deu uma entrevista para o Danilo Gentili, e você comentou que na época de Pantanal, por exemplo, em 90, se você não tivesse, como atriz, se você não estivesse na TV aberta, você não existia lugar para você. Hoje a gente vive um tempo completamente diferente, em que as outras produções que não estão na TV aberta estão florescendo muito. Eu queria saber, como atriz hoje, por exemplo, o que você olha e você admira e fala assim, essas são iniciativas legais, projetos legais que não estão na TV aberta. Eu acho que a maioria quase que absoluta das coisas bacanas hoje em dia acontece em outras plataformas, né? Até por uma questão de custo de produção, tá? Não é por nada além disso. Mas eu acho que hoje, quando você tem o streaming, a realidade de tudo mudou. Eu acho que o grande barato hoje em dia de um ator é ele conseguir ser produtor dos projetos que ele se envolve, né? Primeiro porque você pode ter um pouco mais de controle sobre a sua carreira, o que é muito interessante, né? Porque o que é um ator? O ator é a sucessão de papéis que ele consegue fazer, não dos papéis que ele tem competência para fazer, né? Pode ser um ator genial, brilhante, nunca ter tido oportunidade. De fato, isso é um fato concreto que eu estou te dizendo. Quando você passa a ser o seu próprio produtor, você se abre portas, você abre janelas, oportunidades novas surgem, né? Então, eu acho que é um caminho bom que o streaming oferece para a gente, porque você pode produzir coisas com outro custo, se passar num canal ou no outro, ou só na internet, você pode, isso facilitou muito, né? Hoje em dia você pode ter, você tem a sua própria voz, né? Isso também ajuda muito. A realidade mudou completamente, né? A realidade mudou completamente, né? Você vê, hoje em dia, tem pessoas que são
famosérrimas, ganham fortunas e que a gente não sabe que existem, né? Porque você talvez não se interesse especificamente por um determinado assunto, mas naquele determinado assunto aquela pessoa tem 10 milhões de seguidores no YouTube, tem nananã, trabalha. Então isso existe, isso é real. O que eu acho que a gente tem cada vez mais que oferecer é um conteúdo de fato. Porque hoje em dia também você não consegue enganar as pessoas, né? Não dá para você fingir que sabe ou fingir que entende. Você tem que ser consistente. O que eu acho bom. A gente tem que buscar essa consistência mesmo. E aí, então, né, oferecer algo para as pessoas. Não dá mais para você enganar todo mundo o tempo todo, né? Você pode enganar todo mundo por um bom período, um período curto, talvez, mas não o tempo todo. Você acabou produzindo a Glória e a Graça e você demorou um tempo para conseguir, inclusive. O que eu queria saber é por que foi difícil, ou não difícil, mas foi demorado para conseguir produzir. E quero saber sobre as críticas, o que as pessoas falaram sobre você interpretar uma mulher trans. Olha, demorou muito tempo, porque na época que eu comprei os direitos desse filme, falar sobre esse assunto era um tabu muito maior. Ninguém queria dar dinheiro para um filme no qual o personagem principal era uma travesti. A ponto de eu ter reuniões com empresários e eles me aconselharem: olha, desista, por favor, desse projeto. Você é uma moça tão bonita, você vai destruir a sua carreira, se não faça isso. Mas eu fui persistente porque eu sempre acreditei muito na humanidade dessa personagem e eu sempre quis contar a história dessas duas irmãs. Eu me apaixonei por esse roteiro do Michael Albuquerque desde o início, assim. E eu tomei o cuidado de me preparar muito, justamente pelo respeito que eu tenho à comunidade trans e às dificuldades que essas pessoas todas enfrentam. E com todo o respeito e amor que eu tenho a elas, assim, esse é um projeto meu, que eu trabalhei 10 anos para conseguir fazer e que eu fiz uma puta, sabe, consciência de respeito, de admiração. O meu objetivo era construir um ser humano. Eu acho que eu consegui. As críticas que eu recebi foram excelentes, eu não recebi nenhuma crítica negativa. Eu tomei o cuidado de conversar com todos os veículos LGBT, da internet, do jornal, que quiseram falar comigo. Eu só não falei com os que não quiseram me receber, porque eu era uma atriz cis interpretando um personagem trans. E eu respeito. Mas eu, graças a Deus, e talvez até justamente por ter tido esse cuidado de bater na porta e falar: gente, eu estou com um projeto assim, eu tenho um personagem assim, eu quero contar para vocês, eu quero conversar com vocês, vocês podem me receber? E, graças a Deus, as pessoas foram muito atenciosas e, inclusive, muitas pessoas ficaram agradecidíssimas, assim. Mas eu tomei esse cuidado, porque para mim é importante. Eu sabia que não era brincadeira, é um assunto sério. Retomando a questão da nossa sociedade, eu entendo a pergunta: por que uma atriz cis e não uma atriz trans? Faz todo o sentido. Né? Se nós vivêssemos numa sociedade que realmente oferece oportunidades iguais para todos, por que não uma atriz trans faz a mocinha romântica da novela das 9? Oportunidade igual para todo mundo, não é? Não é o que acontece. A nossa sociedade não oferece oportunidades iguais para todos. Então, eu entendo que essa pergunta é pertinente. Eu acho legítima, como a questão da cota. Como é que não vai ter cota? Tem que ter cota. A despeito da opinião adversa de pessoas ou a concordância de opinião de outros também, né? Gente, tem que ter cota nas universidades. A gente volta àquela história das criancinhas. É uma maneira de você dar uma oportunidade àquelas pessoas terem acesso a coisas que são dignas, são justas, são merecedoras. É mérito que a sociedade tem que dar para todo mundo. Então, eu acho que a pergunta é muito pertinente, é muito legítima, né? Eu tenho certeza que é muito complicado uma atriz trans conseguir oportunidades, né, de trabalho, porque ainda existe muito preconceito, porque ainda existe um debate. As pessoas são muito mal informadas sobre o assunto. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu também, por exemplo, no próprio filme, no elenco, né, tem a Carol Marra, né, que é uma
trans, linda, maravilhosa, muito mais linda do que eu, uma coisa espetacular, né? E tenho muito respeito e tive todo esse cuidado, sabe, assim, então eu, graças a Deus, fui muito bem recebida. Você falou sobre o peso de ser uma atriz bonita no Brasil e que poderia ser até... Eu devo ter falado isso num contexto leve de brincadeira, porque eu nem levo isso tão a sério, não. É essa a história, né? O povo print um negócio lá e já sai. Não é uma coisa que eu perca muito tempo pensando, não acho. Ser bonita foi um entrave para você em algum momento da sua carreira? Não, mas claro que não, ajuda, imagina. Não é tudo, né? Você não pode só ser bonito, né? Porque senão você não vai a lugar algum, né? E infeliz de quem acredita na forma física e na beleza como se isso fosse uma coisa absoluta, não é. Né? Você tem que ter algo ali para oferecer, não resta a menor sombra de dúvida. Quero falar do seu pai. Você me diga se fala, se não fala. Falo qualquer coisa. Eu fiquei surpresa com a história da morte dele, tipo, não sabia e é bastante delicado. Você tinha 14 anos, imagino que tenha sido um turbilhão. Eu quero saber sobre como isso refletiu em você, que é uma menina de 14 anos, perder um pai da forma... Violenta como foi, né? Não foi fácil. E meu pai era uma figura muito centralizadora, sabe? Então, quando o meu pai morreu, a gente ficou um barco sem direção, né? Foi muito difícil para minha mãe também. Para você ter uma ideia, minha mãe, quando meu pai morreu, tinha 41 anos. Minha mãe nunca se casou de novo. Gente, eu tô com 50, minha mãe nunca se casou de novo. Eu acabei de ter um filho, né? Pensa. Foi muito, muito devastador mesmo para a nossa estrutura familiar. Mas eu talvez até por ter 14 anos e por ser uma adolescente, ser jovem, eu vivi aquela dor, eu me entreguei àquela dor, eu sofri, eu chorei, eu passei mal e eu superei. Né? Eu acho que as coisas da vida, elas deixam marcas, mas elas também, graças a elas, você é o que você é hoje. Ou seja, eu sou o que sou devido a tudo que aconteceu comigo ao longo da minha história, né? Inclusive ao fato do meu pai, infelizmente, ter sido assassinado tão jovem, né? Meu pai morreu, ele tinha 49 anos. Então, eu sou consequência direta disso tudo que aconteceu. Né? Tragédias aconteceram na minha vida, mas eu não sou vítima dessas tragédias. Eu nunca me posicionei como uma vítima de nada, inclusive, na minha vida. Eu odeio a posição da vítima. Eu até entendo que, às vezes, você é uma vítima de fatalidades, como no caso, meu pai foi assassinado, mas eu não gosto de estar ali. Eu acho que a minha postura como ser humano, eu sou ativa, eu sou proativa. Eu recebo as coisas, eu padeço, eu sofro mesmo, às vezes eu fico triste, às vezes eu fico arrasada, mas está dentro de mim uma coisa que me movimenta para adiante. E eu acho que aquilo tudo que me acontece serve a um propósito de construção. E eu acho que tudo é dolorido na vida. Eu não acho fácil viver. Eu acho, puxa vida, difícil. Às vezes você fala, nossa, ainda mais essa agora da vida, né? Mas vamos lá, respira, vamos, vai dar tudo certo. Eu sou extremamente otimista, eu sou muito focada. Então, é uma grande tragédia que foi devastadora, deixou a minha família muito abalada. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, eu, todos nós sofremos muitíssimo. Mas você pega isso, olha para isso e vive com isso, né? Então, é isso. Se eu não me engano, foi no programa do Danilo também, que você disse que vocês sabiam quem tinha assassinado o pai de vocês. Eu não, todo mundo sabe em todos os jornais. O cara foi acusado, ele só foi inocentado. Não é um segredo. Não é um segredo. E vocês nunca sentiram isso sobre injustiça? Claro, evidente, uma puta de uma injustiça, né? Mas aí é isso.
o que eu vou fazer? Vou me paralisar? É como ter medo, né, de alguma novidade. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, mas o medo não me paralisa. Então, sim. Sobre o seu irmão. Você deu uma entrevista, inclusive, para o Wall Street, falando sobre o que a morte dele fez contigo. Que você virou uma voz potente na luta contra o preconceito em relação Muito pouca gente, eu acho que sabe, né? Que eu tinha um irmão homossexual que morreu de AIDS, ainda no início todo, né? Da epidemia, na época. Logo o AZT tinha acabado de ser inventado e está rolando no mercado, assim. Ele tinha, acho que 1 ano só de AZT no mercado. Eu quero saber sobre essas ações, sobre o que você tem feito em relação nessa luta contra o preconceito. Bom, eu tenho existido, eu tenho vivenciado e experimentado a minha existência. Eu tenho, não diretamente mais alguma coisa relacionada à AIDS, embora acho que mais do que nunca precisa se retomar o assunto, né? Que as pessoas pensam que a AIDS está erradicada, porque hoje em dia não se morre mais, né, de AIDS, há medicamento, há um tratamento, mas os jovens estão tendo uma epidemia de adolescentes, né, contaminados pelo HIV. Isso precisa ser debatido. As pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam tomar conhecimento que esse vírus existe, que está aí, né? Então, e que é uma coisa seríssima, impossível, assim, que as pessoas não estejam atentas a isso. Agora, isso tudo que eu estou te falando hoje é o que eu estou fazendo contra o preconceito, contra as desigualdades, contra tudo. Quer dizer, aliás, eu sentei aqui na cadeira hoje, meio numa onda assim, né, amigo? Gente, vamos aí, né? Vamos mexer um pouco, vamos resolver um pouco, vamos ajudar um pouco, né? Porque está difícil. Carol, sobre comida. Eu li, acho que o material de final do ano passado, que você estava produzindo um documentário sobre alimentação. Não é sobre alimentação. Eu estou lançando um livro agora em abril, que é Na Cozinha com Carolina 2, Estou lançando, tá super bonitinho. Difícil fazer livro, viu? Vai testar e testa as receitas e não dá certo. Porque eu não sou chefe, eu sou uma mulher que gosta de cozinhar. Então, o que eu faço? Eu sou uma curadora de receitas, né? Tenho receitas que eu coleciono, eu pego o caderno da tua avó, que tem uma receita que... e vou testando aquelas receitas. Aí mudo uma coisa aqui, coloco um detalhe meu ali, mas basicamente é isso. E eu acho que o meu livro fez tanto sucesso porque as receitas de fato funcionam. Mas elas de fato funcionam porque você testa muito para que tudo dê certo, né? E eu gosto de uma comida bem descomplicada, né? Eu não gosto de nada que você tenha que ir para a cozinha e sofrer muito para fazer. Então, é um livro que dá trabalho nesse sentido. Mas ele ficou super gostoso, assim. Eu estou bem animada com o lançamento dele agora. A gente vai lançar ele em abril. Esse é um documentário diferente. Ele não é sobre alimentação, ele é sobre o comensal. Eu quero discutir a comida através da ótica de quem come, não de quem faz a comida, né? Porque hoje em dia os chefes são estrelas, né? São rock stars quase, né? Ganham fortuna, são famosíssimos, têm seguidores, têm fãs, têm tietes, têm tudo isso, né? E é interessante observar essa mudança, assim. Conversar sobre o que se come passou a ser um assunto importante, né? Trocar informações e você poder fazer alguma coisa na sua casa, as pessoas estão querendo se oferecer isso como um agrado, eu acho, né? Porque realmente é tão gostoso você poder cozinhar para alguém ou você fazer uma comida mais saudável que você mesmo preparou. Então, né, tem outro sabor. Agora, esse é um documentário sob o ponto de vista de quem come. Então, eu quero conversar com pessoas que são aficionadas por culinária e que são capazes de qualquer coisa para experimentar uma culinária XYZ neste ou naquele lugar do mundo e descobrir o que essas pessoas têm em comum. Um documentário bem complicado de se produzir, porque ele é caro, envolve muitas viagens e a gente tem que conseguir dividir isso em 8 capítulos. Então, agora eu me deparei com uma questão objetiva. Eu acho que eu vou ter que dividir por regiões, assim, sabe?
Então vamos fazer só a Europa, depois só a América do Norte, depois só a América Latina, sabe? Porque senão não vai dar. Tem muita coisa interessante acontecendo em muitos lugares diferentes. Então a gente ainda está em fase de formatação. Mas é um documentário que eu também estou bem animada. Se as coisas acontecerem no ritmo que normalmente as coisas acontecem comigo, acho que isso deve estar pronto daqui uns 2 anos e meio, 3 anos, assim, porque eu não sou muito rápida, sabe? Eu sou meio lenta, eu acho, para isso, talvez, eu acho. É você que cozinha na tua casa? Não, eu tenho uma cozinheira linda, incrível, maravilhosa, que se chama Railda, que é minha guardiã, minha fofa, minha companheira. Mas eu adoro cozinhar. Quando eu vou para a cozinha, quem cozinha sou eu. Mas no dia a dia eu não cozinho, não. Eu nem tenho tempo, né, para no dia a dia ficar na cozinha. Eu tenho um monte de outras coisas aí que não me impedem. Na verdade, quando eu tiro férias, por exemplo, eu faço almoço, jantar, café da manhã todos os dias, né? Eu nem deixo ninguém entrar na cozinha, é muito engraçado. Eu realmente gosto. Mas no dia a dia eu não tenho tempo. E a minha comida do dia a dia é uma comida muito brasileira, muito simples. A base da minha comida é arroz, feijão, alguma verdura refogada, uma carne e salada. O que você não come de jeito nenhum? Ai, não como jiló. Não dou menor, mas, gente, não tem como. Jiló não é a minha praia, jiló. Eu quero falar sobre esse meme, Eu Sou Rica, que Gente, todo mundo vamos gritar em conjunto, eu sou rica, que isso vai virar um mantra e vai pegar em todo mundo. Ah, eu acho muito divertido, né? Tudo que sobe de preço, eles põem, eu não compro tomate porque eu sou rica, eu não sei o que porque eu sou rica. Eu acho isso genial, eu acho maravilhoso. Como o povo brasileiro consegue ser tão criativo, bem-humorado, né, gente? Que absurdo. E você sabe por que essa cena foi parar no YouTube? Porque vazou um cameraman. Não é por causa da cena, olha como a cena é moderna. Eu sou a vilã da novela e o Edson Celular, o mocinho da novela, vai lá e aparece, você vai ser presa porque você é uma bandida, você é mau caráter, você é corrupta, você é uma ladrã, você é uma ladra. E aí ela fala, não, eu não vou ser presa porque aqui nesse país é um país de corruptos e quem é rico aqui não vai pra cadeia, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, né? Só que nesse Eu Sou Rica, apareceu o cameraman, não só a câmera, aquela câmera enorme, de tripé, com a pessoa atrás. Então, foi tipo meio um falha nossa, você entendeu? E a galera pirou no Eu Sou Rica. ele é um meme que não sai de moda. Você sabe que no Japão tem, outro dia até me mostraram, tem um site, um negócio lá de menininhas japonesas que ficam falando eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. É muito maluco isso. Não, mas é isso que você estava dizendo, né? Ele é muito contemporâneo, ele fala sobre o nosso país. Fala muito Como as coisas funcionam. como as coisas funcionam. Falando ainda de política, então, a Carolina Ferraz, ela é de esquerda ou ela é de direita? A Carolina Ferraz, olha, vou te falar francamente, eu não voto. Acho que há 16 anos. Por quê? Eu vou lá e anulo o meu voto. Todas as vezes eu vou até lá e anulo o meu voto. Porque eu não me sinto representada por ninguém. Eu não me diria de esquerda e também não me diria de direita, muito menos, entendeu? Eu acho que eu tenho ideias até mais de esquerda do que de direita. Mas talvez eu seja do centro, se é que existe isso, né? Existe, por exemplo, Não sei se existe isso, sabe? Mas assim, infelizmente, eu vou lá e anulo. E acho que eu estou dizendo alguma coisa quando eu anulo, sabe? Se todo mundo que está infeliz com a situação política, em vez de fazer assim, eu vou votar no fulano porque eu não quero que o outro ganhe, né? Falar, não, eu não gosto nem do fulano, nem do Beltrano, tá tudo ruim, eu vou lá e vou anular, porque não me representa nem ele, nem o outro. Isso vai ser significativo, né? Isso será demonstrativo de uma situação, mas assim, eu infelizmente, tenho amigos meus que me criticam por isso, que dizem que eu tinha obrigação de escolher alguém e votar, mas eu falo, gente, eu anseio por escolher alguém,
Eu quero escolher alguém, não é que eu não... não tô de saco cheio, não vou votar, que eu quero fazer a unha. Não, não é nada disso, eu me dou o trabalho de ir lá, vou e anulo meu voto. Eu estou dizendo algo com isso, né? Então... Carol, esse cenário que está se desenhando, super nebuloso para as eleições presidenciais, por exemplo... Nossa, que coisa, né? É assustador, né? Quem diria que a gente, né, um país que conquistou o direito da democracia direta já há tão pouco tempo, né? Ontem. Você é uma fedelha, né? Eu era uma menina, você devia ser uma criança, chiquinha. A gente já está aqui nessa situação a um passo da catástrofe total, quase, né? É impressionante a inabilidade que nós tivemos de conduzir o país para uma situação mais favorável. Eu acho que somos responsáveis, somos coprodutores da nossa própria tragédia. Por isso eu hoje em dia chamei e abracei a minha vontade de contribuir para a minha sociedade de uma maneira concreta. Então é muito triste ver que todas as portas se abriram e que a gente administrou tão mal essa abertura que a gente recebeu. Por exemplo, num cenário onde se tem como um dos favoritos o Bolsonaro. Olha, eu não comento sobre a minha opinião, nem sobre o Zé, nem sobre o Mané, nem sobre o Chulé, nem sobre o Tripé, sabe assim? Eu acho que os atores, os artistas, embora a gente tenha a popularidade, embora a gente tenha a visibilidade, se for usar a minha imagem pública para alguma coisa, eu vou usar a minha imagem pública para ajudar alguém numa necessidade de carência disso ou daquilo. Eu vou ajudar uma entidade, né, eu não vou usar a minha imagem para nada que seja associado à política. Eu não gosto de política. Não gosto de política, tenho verdadeira aversão à política. Carol, o que te deixa muito brava e te tira do sério? Ai, Roberta sabe, assim, eu tenho uma certa implicância com, sabe, as coisas mais do dia a dia, tipo assim... Aí você combina com uma pessoa que você vai esperar a pessoa naquela esquina, não é? Aí a pessoa fala, não, mas achei que você ia preferir não andar de salto até tal lugar. Então, eu falei, mas escuta, a gente não combinou com o negócio aí? Eu sou muito cartesiana. Eu me irrito com essas pequenas coisas, o que, na verdade, é uma bobagem. Eu que devia melhorar como pessoa e largar a mão de ficar, né, me irritando com essas coisas. Já não tenho mais nem idade. Mas, sendo honesta com você, eu me incomodo com esses pequenos... Porque eu sou cartesiana. Se você combinar comigo, eu vou fazer o que eu combinei com você. Eu sou muito... Até demodei isso, né, hoje em dia. Mas eu sou muito cartesiana. Ela também disse que não acredita em traição, ela acredita em lealdade, que ela toparia uma relação aberta, por exemplo. De vez em quando ela até exercita isso. Fernanda Young, ela é ótima, gente. Fernanda, você é tudo de bom, cara. Que mulher bacana, inteligente, bem-humorada, né? Ai, aliás, gente, 20 urras ao bom humor, né? Como o bom humor é fundamental na vida da gente. Como eu respeito as pessoas que têm bom humor, sabe? Mó alegria de conviver. Mas o que você quer saber de mim, objetivamente? Eu quero saber se para você uma relação aberta valeria ou se você só acredita em relações... Eu não dou conta de uma relação aberta. Eu tenho essa deficiência na minha formação. Eu não dou conta. Eu até acho que coisas podem acontecer, né? Até porque realmente às vezes coisas acontecem. Eu não acho, assim, sabe? Eu já traí, eu já fui traída. Eu não acho que quando isso aconteceu ou comigo ou com outra pessoa foi uma coisa de doidivanas, irresponsável, porque eu tô aqui, eu não tenho o que fazer. Não, acho que infelizmente ou felizmente somos seres humanos e temos falhas. Eu não me orgulho disso, mas aconteceu.
comigo quanto com o outro, né? Mas eu acredito também em fidelidade, principalmente eu acredito em ética entre dois seres humanos. Eu acho que nas relações onde há respeito e você combina que vai funcionar daquele jeito, eu acho lindo. Eu tenho muitos amigos que vivem experiências sexuais, que são casados, de diferentes origens e formas e métodos, né? E são felicíssimos. São super felizes. Outros não aguentam o tranco. Tem gente que é casada, sabe que o marido trai, finge que não sabe. Mas, quer dizer, vai saber o que acontece de verdade em quatro paredes, com duas pessoas. Acho que cada um vale o que cada um combina entre si, sabe? Eu, no meu caso, eu não tenho estrutura para viver uma relação aberta, não tenho. Eu sou fiel, acho que vale a pena ser fiel. Eu acho que, claro, como eu já falei antes, coisas podem acontecer, né? Eu não acho que ninguém está imune a isso. Já nosso lindo Gilberto Gil, mistério sempre onde pintar por aí, né? Mas não adianta nem me abandonar, é muito bom isso, né? Mas você tem que saber lidar com as coisas e ter responsabilidade com o próximo, eu acho. Porque coisas podem acontecer a qualquer um, né? Eu posso ter sido traída e nem saber que fui traída e também essa coisa muito maluca, assim, às vezes as pessoas, né, tem um casal de amigos e a minha amiga traiu o marido. Fala, mas eu preciso contar para ele, eu preciso contar porque eu não vou conseguir ver com a sua culpa. Ah, minha filha, você fez, o problema é seu. Para que você vai contar para ele? Você vai trazer uma dor para a pessoa, que a pessoa... Você fez porque você quis, você que se resolva sozinha, ô, fulana, né? Então, eu acho que o que vale é você sempre ter ética, ter respeito, ter carinho. Você não está casado com alguém que você não gosta daquela pessoa, você está casado porque você gosta, né? Então eu quero mais é tratar bem, quero ter muito respeito e quero conseguir ser correta sempre. Sobre pegar mulheres, já aconteceu com você? De transar com mulher? Ou... Não, tá vendo como minha formação sexual ainda está defasada? É muito louco, né? Porque eu vejo assim a geração da minha filha, que tem 22, entre 20 e 23 anos, essa galera, para eles é muito comum você namorar meninas e namorar meninos. Eu acho isso muito tranquilo, porque o que o meu irmão, por exemplo, sofreu, coitado, para assumir que ele era homossexual, não foi nenhuma imposição da minha família, porque o meu pai era careta, a minha mãe era careta e nós éramos tradicionais. Não, era uma questão de foro íntimo, porque a própria sociedade se apresentava de uma maneira na época, né? Então ele sofreu muito, ele sofreu demais, coitado. Eu não acho justo, né? Eu acho que todo mundo tem direito a escolher e viver a vida como preferir, né? Então eu acho natural também que meninas gostem de meninas e de meninos, ou meninos gostem de meninos. Eu acho que tá tudo certo. Eu não passei por essa experiência, tá vendo? É outra geração, né? Nunca quis também. Mas, ó, tem gente, eu tenho amigas minhas que são absolutamente héteros e já se apaixonaram por mulheres. Eu acho que você às vezes se apaixona por uma pessoa. Eu também não acho impossível que isso aconteça comigo, porque justamente chega uma hora na vida que você chega num certo momento e que, poxa vida, tanta coisa acontece, quem sou eu para achar que eu estou imune a tudo, né? Eu estou aqui, estou vivendo a vida, até hoje não aconteceu, né? Não é a minha orientação, não é nem orientação, não é a minha, como é que fala? Também não é nem é a minha preferência mesmo. Eu gosto de homem, eu acho o homem atraente, eu gosto de estar com um homem, assim. Então, eu nunca senti desejo por outra mulher, sabe? Mas isso foi natural, não foi nunca uma coisa que eu também tivesse problemas. Imagina, eu convivo com todos os tipos de pessoas e com a maior tranquilidade, sem problema algum. Do que você precisa para ser feliz? Pode botar inclusive em tag, Carol, tipo, isso. Botar tag? Todas as crises, todas as questões, todos os meus questionamentos, até os meus 40, 45 anos,
eram de ordem subjetiva. Eu me sinto de tal maneira, eu gostaria de ser, ou não me entendem. Sério, tudo muito subjetivo, eram muito mais questões conceituais, né? O que são legítimas também, tá? São válidas e legítimas. Depois dos 45, as minhas questões passaram a ser mais objetivas. Então é isso, o que eu tenho feito pelo outro? Isso é uma coisa que me incomoda, eu penso muito nisso. Como vai ser a vida da minha filha na escola? Passou a ser muito mais objetiva. As minhas crises, as minhas questões, as minhas discussões internas hoje são de ordem objetiva. Então, isso muda tudo. Você percebe que para você ser feliz, o que não é uma sensação plena, né? Ela é um estado que vem, depois ele vai e depois ele vem. E eu diria que, de um modo geral, eu sou uma pessoa bastante feliz, eu sou agradecidíssima a Deus, eu tenho fé, sabe? Eu tenho consciência dos meus privilégios, sabe? E talvez por ter consciência desses privilégios, eu consigo enxergar tantas outras injustiças, assim, sabe? O quanto essa sociedade aprisiona as pessoas e não deixa que elas transcendam e tenham acesso a coisas que eu considero normal na minha vida, né? Que deveria ser normal a vida de todo mundo. Então, você passa a valorizar coisas mais simples. A gente construiu uma casinha na Bahia, a gente foi para lá e o celular lá não pega. Para pegar, mas pega mal e porcamente, porque tem uma internet meio que de quinta categoria naquela casa do vizinho que você vai de vez em quando. Cara, que prazer! Que maravilha! Fazer um fio terra, andar com o pé no chão e ter contato com a natureza, e viver com os teus amigos, com a sua família, e tomar um copo de vinho, dar uma boa risada, entendeu? Ver o dia nascer. É muito mais delicado hoje em dia a minha relação com o bem-estar, o que é de fato, né? Se sentir bem, eu acho, do que era antes dos 40, 45. Tinha uma coisa um pouco mais conceitual, hoje em dia é mais objetivo. Muito legal isso. Você falou rapidamente sobre fé. No que você acredita? Eu tenho uma formação católica. Eu sou uma menina que estudou em colégio de freira, fui batizada, fui crismada, fiz tudo direitinho. E dei para a Valentina a mesma educação e acho que vou dar para a Isabel a mesma educação. Mas daí para frente, meu amor, você pega e decida você mesma o que você quer fazer, qual religião lhe apetece ou lhe completa mais, né? Assim, eu acabei fazendo uma grande mistura de coisas que me interessam. Eu acredito em Deus, mas não naquele Deus crucificado que, né, se sacrificou em nome de nós todos. Eu até acho que essa foi uma pessoa que existiu de fato, mas ele foi um visionário, um filósofo, alguém que fez um bem enorme, né, por todos nós ali, mas eu acredito numa energia maior que rege o universo, sabe? Eu acredito em física quântica, eu acredito que eu sou uma parte, uma molécula de absolutamente tudo, que eu existo em você, que eu existo num pedaço de madeira, que eu existo no ar. Então, eu acredito numa energia maior que construiu esse universo genial e lindo que a gente vive nele. E eu converso com essa energia, eu rezo, eu tenho uma comunicação, assim, com essa coisa maior, assim. Eu tenho respeito, eu tenho reverência, mas eu acho que a minha religião é esse altar aberto, se eu puder dizer assim, seria isso. Quero voltar nos machismos. Como uma mulher brasileira, como uma atriz, em que momentos ou quando o machismo foi um entrave para você? Objetivamente, nunca, né? Porque eu sou
é uma menina educadinha, eu sou bonitinha, né? Eu fiz sucesso, né? Ganhei dinheiro, todos esses privilégios que eu estou te falando, que eu tenho consciência. Então, aparentemente, deu tudo, não aconteceu, mas imagina que não, é claro que sim, né? É evidente que o tempo todo, né? De diretores, então, é uma coisa absurda, né? Assim, às vezes você escuta umas coisas assim, e não é que eles estão sendo machistas com você, porque eles são teus amigos, eles te conhecem, mas é a mentalidade da coisa, você entendeu? Que você fala, não é possível, gente, mas essa cena vai ser resolvida assim, dessa forma. Não pode ser, né? Porque na vida real não seria assim, você não acha? Ah, pois é, mas... Aí tem o mais, né? Então, eu acho que já aconteceu inúmeras vezes, né? Inúmeras. Eu fui uma pessoa, a despeito de estar em relacionamentos, eu uma pessoa que não foi casada por muitos anos. Eu me separei com 31, 32, depois casei agora, né? Estou casada há 7, 8 anos. Esse período que eu vivi solteira, eu tive namorados, eu tive relações, eu namorei anos, outro, né? Mas eu percebia claramente que eu era amiga solteira, que tudo bem sair com os meus amigos, porque eu era educada, eu não dava em cima de ninguém, porque realmente minhas preocupações, eu não estou aqui para isso, quando eu estou sozinha, eu estou sozinha, quando eu estou com alguém, eu estou com alguém, mas tinha sempre uma coisa assim de dizer, ai, mas puxa, Carolina, você está sozinha, te arrumar alguém. Eu falava, gente, eu não quero mesmo que vocês me arrumem ninguém. Não quero que vocês me arrumem nada, tá tudo certo. E aí as minhas amigas mesmo, as mulheres são muito machistas. As minhas amigas diziam, puxa, mas você só anda com a gente, todo mundo é casado, você nunca vai conhecer ninguém. Porque é verdade, assim, todos os meus amigos, de um modo geral, a maioria são pessoas casadas. E eu só andava no meio das pessoas casadas, né? Mas, ao contrário, me era até muito confortável, porque eu não tinha que me relacionar com essa coisa, eu não estou afim do Zé, o Zé está afim, não tinha ninguém afim de ninguém, era todo mundo ali amigo, a gente se curtia porque pensava da mesma maneira, porque se respeitava, porque era divertido estar juntos, porque éramos famílias amigas, né? Eu com a minha filha, e tudo assim. Mas eu observo as minhas amigas solteiras, separadas, e que hoje em dia namoram e reclamam dos namorados, e porque ele não dá atenção a isso, ele é chauvinista, ele não valoriza aquilo que eu faço, ele não pensa... Mas eu observo e vejo que elas estão criando os filhos para que eles cresçam e tratem as mulheres exatamente da mesma maneira como elas estão sendo tratadas, você entende? Outro dia eu até falei gente, mas você não se toca, que você está piorando a vida de todas nós, né? Porque, olha só, você está reclamando tanto do cara, do fulano. Olha, mas presta atenção, olha o que você acabou de dizer para o seu filho agora. Você percebe que não dá? Como é que você quer ser tratada diferente se você ensina o seu filho a tratar uma mulher da mesma maneira como você está sendo tratada e da mesma maneira que te incomoda tanto? Mude. Trate, eduque seu filho para que ele cresça, seja um homem melhor e trate as mulheres de outra maneira, né? Então, existe machismo o tempo todo. É difícil até dizer. Você entende o que eu estou falando? Te marcou que você pode contar sobre o machismo impedindo o trânsito na sua vida, sabe? O trânsito da sua vida. Teve algum momento que você falou, cara, isso está acontecendo porque eu sou mulher e que merda. Cara, eu acho que não. Eu sou uma mulher muito yang, né? Eu tenho uma energia muito masculina, eu me dou muito bem com homem. E eu sou... Mas isso te protegeu, você acha? Como tudo na vida, é bom e ruim, né? Por um lado é muito bom, por outro é muito ruim. Eu sou uma mulher, por exemplo, que nunca alguém chega e passa a mão na cabeça e fala, você está precisando de alguma coisa? Porque as pessoas pensam, né, que está sempre tudo bem, porque eu tenho essa atitude muito yang, de uma mulher forte, decidida. Eu sou forte, eu sou decidida, mas eu também sou uma pessoa, né? Eu também, no fundo, sou só uma garota, né, que vive a vida com, né, acertos e erros e tudo isso. E, por outro lado, é muito bom, porque eu tenho uma relação, como diria Mayakovsky, de sobrancelha com sobrancelha, né? Assim, com as pessoas que eu me relaciono, e isso é muito bom. Então, tenho excelentes amigos homens, héteros, gays, de todos, assim, sabe? E
Então, não houve. E se houve, eu juro que eu não me lembro. Eu estou fazendo um esforço honesto, sincero, de me lembrar, assim. Não é que eu estaria omitindo alguma coisa para você, não. Eu estou aqui pensando e realmente eu não me lembro. Mas não me lembro. Se houve, eu deletei. Essa minha atitude meio otimista de ir adiante com as coisas, eu deletei. Mas não sei te responder, de fato. Se eu disser alguma coisa, acho que não. Porque senão talvez eu lembraria também, né? Eu não sou tão ruim de memória assim, mas eu acho que não. Nesses mais de 30 anos, como pessoa pública, alguma vez ser famosa foi um problema? Alguma vez você A fama é uma droga, gente. A fama, não há nada positivo, legal que venha da fama. Mas não há. A fama é pernóstica, né? Sucesso, prestígio, respeito são ótimos e a gente trabalha para isso. Eu nunca trabalhei para ser famosa. É uma consequência do meu ofício, né? Assim, você acaba tendo visibilidade, você entra na casa das pessoas, você acaba sendo famoso. Mas a fama por si só, desconectada de todo o contexto que vem por trás, ela é horrorosa, né? Ela é horrorosa. Não há nada de bom que venha com a fama. Agora, como eu disse, o respeito dos colegas, do público, sucesso, você ser bem-sucedido é ótimo, né? E a gente trabalha para conquistar essas coisas. Acho que cada um em sua profissão, o fotógrafo, o iluminador, o jornalista, o cozinheiro, todo mundo. Porque a fama mesmo é uma coisa chata, difícil de lidar, porque principalmente muita gente acredita, né, no que a fama te sugere. E aí, então, amor, nossa senhora, aí é ladeira abaixo, né? Porque aí tá tudo errado. Mas teve alguma vez que você não quis ser famosa? Teve alguma situação? Gente, eu saio na rua de cabelo desarrumado. Eu não me levo assim tão a sério. No sentido de ser célebre, né? Assim, porque hoje em dia todo mundo é uma celebridade, né? E eu entendo que eu sou famosa, entendo que eu desperto a atenção das pessoas, entendo que eu tenho expressão dentro da minha profissão, dentro do país que eu vivo. Eu sou uma pessoa que, né, uma certa importância, mas eu trago comigo que o negócio é o dia a dia mesmo. Eu quero pegar minha filha e levar ela de bicicleta no colégio. Eu me posiciono como alguém absolutamente normal, no sentido de que, não porque eu não seja normal, né? Todos somos normais, mas nem todo mundo lida com essa coisa da popularidade. Isso é complicado mesmo, às vezes. Eu acho que é difícil mesmo você se relacionar com isso se você não tem uma estrutura familiar, por exemplo, se você não tem princípios, se você não tem, sabe, uma coisa mais estruturada, como uma espinha dorsal, assim, porque é muito fácil você ser carregado por isso, você se perder no meio disso. Eu entendo. Eu acho muito compreensível, mas não é a minha história, eu quero outra coisa. E a Valentina me diz uma coisa muito legal, assim, ela fala, mãe, assim, se tem uma coisa que eu entendi, que todo mundo fala que eu entendi, que todo mundo fala, mas que eu entendi porque eu vejo, todo mundo fala que a gente não ensina as pessoas falando, que a gente ensina as pessoas fazendo. Eu sei o que eu sei hoje porque você faz. Eu te vi fazendo tudo isso que hoje em dia eu acho que sei. Então, é muito legal isso, né? Isso é maravilhoso. Então, eu estou preocupada em coisas como pessoa mesmo, assim, sabe? Minhas obrigações, minhas responsabilidades. Então, acho que a fama às vezes atrapalha no sentido de que houve um incidente até engraçado. Eu estava num supermercado e aí chegou no supermercado, quando eu fui pagar, eu ando muito sem bolsa, estava com cartão de crédito no bolso. O cartão deve ter caído. Então tinha uma fila de algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas. Eu falei, gente, caiu meu cartão. Mas como eu entrei muito rápido, eu estava comprando uma maçã, um negócio, não sei o quê. Falei, deixa eu procurar, deve ter sido quando eu fui ao banheiro. E saí correndo, fui ao banheiro
Achei, graças a Deus, o cartão. Quando eu voltei, tinha uma senhora reclamando. Eu falei, mas minha senhora, eu sou um ser humano, né? Assim, eu perdi meu cartão, se fosse a senhora, eu esperaria. Ela, porque vocês, famosos, vocês, globais. Eu falei, nossa, mas isso, tá vendo como você fica escravo de uma coisa? Eu falei, bom, minha senhora, larga a mão de ser chata, me desculpe muito, acho que também isso vai me aprisionar, a senhora está sendo super indelicada comigo. Deixa eu pagar meu negócio e ir embora. Que bobagem, né? É isso, a fama é pernóstica, pra você ver. Poderia ter acontecido com você, né? Carol, o que a Valentina faz? Só assim, para saber. A Valentina, ela se formou em Economia e Relações Internacionais e hoje em dia ela mora em Nova York e ela está trabalhando lá numa agência de brand and content. Mas eu não sei o que ela vai fazer, eu acho que nem ela sabe ainda, é muito difícil você saber com tão tenra a idade, eu acho. Eu acho que ela é uma menina muito inteligente, a Valentina é meio cabeção, assim, você vê em CDF, sabe? Eu não sei aonde ela vai parar. Eu imagino que a Valentina vá se relacionar mais com a parte de moda, o business da moda, mais na área mais executiva, eu acho. A Valentina, ela pensa sempre estrategicamente, então, eu não sei, mas também eu não quero que ela seja nada, eu só quero que ela seja feliz, tá? É muito... Ela fala, mãe, também eu vejo isso, os meus amigos todos se formaram, o pai quer que ele seja isso, a mãe quer que ele seja outro, e você não quer nada, você só quer que eu seja feliz, é muito difícil isso. Eu falo, minha filha, mas aí, como é que faz? É o que eu quero mesmo. Você tem uma base, você tem uma formação, com a formação que você tem, esse é o maior presente que eu posso te dar. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, a sua plataforma de sua manobra, o seu tabuleiro é o mundo todo. Você pode ir para o Oriente Médio, você pode ir para a Europa, você pode ir para a América do Norte, você pode ir para a América Latina, você pode. Você tem, graças a Deus, uma educação que pode te proporcionar isso e esse é o seu patrimônio. Porque dinheiro a gente hoje tem, mas não tem. Mas isso que você conseguiu, isso que você vivenciou, isso ninguém te tira. Então, pega isso, aproveita, entenda que é um privilégio você ter tido essa oportunidade. E vá à luta, só quero que você seja feliz. E ela tá indo, tá indo. Mas é difícil, né? Eu sinto muita falta dela. E às vezes eu sinto que estar fora desde tão nova, às vezes eu sinto que ela é extremamente madura para algumas coisas e para outras ela fica assim, ai mãe, eu vou e pego mesmo, bem brasileira, põe embaixo da minha asa e vou junto com ela. É muito minha companheira. Assim, essa coisa de filho para mim, quando você perguntou o que realmente me aconteceu na vida de transformador, ai, a maternidade. Nada mais, nada superou. Qual?